para que exista uma remissão do câncer, né, não será suficiente, gente, obviamente, somente retirar esse tumor, né, porque se a pessoa ela continua fazendo tudo que ela fazia quando isso foi retirado, quando ela é curada, no caso, as chances dessa doença voltar são muito grandes. Então, como eu sempre tenho falado, é importante a gente tratar a causa, a origem, que no caso do câncer pode ser várias origens, né? Por exemplo, o que causa muito, né? O que adoece as nossas células, o que que é? As nossas emoções, gente. As nossas emoções, elas têm a capacidade de alterar a nossa fisiologia, a nossa química, a química do nosso corpo. Todo o nosso estado fisiológico é alterado quando nós sentimos medo, raiva, rejeição, revolta, ira, tudo isso. As células, elas mudam, a gente tem a capacidade de mudar a química do nosso corpo quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos medo, e obviamente ao contrário também, quando a gente sente alegria, entusiasmo, também isso surte um efeito bom no nosso organismo. Então, é muito importante entender que as nossas emoções, elas são grandes causadoras da maioria das doenças que nós temos. Todos esses sentimentos, gente, raiva, rejeição, revolta, rancor, medo, né? Todos esses sentimentos são frutos de expectativas, né? De responsabilidades que a gente, na verdade, coloca nos outros, né? Porque, assim, a gente cria uma expectativa de algo, quando isso não acontece, a gente se frustra, a gente fica com raiva, ou até mesmo quando a gente cria expectativa de algo que quer, ou de algo que não quer, a gente sente medo porque não quer que aquilo aconteça, ou medo porque tem medo que aquilo que é tão bom não aconteça. Então, tudo isso é fruto das nossas expectativas também. E assim, ó, a gente se frustra, na verdade, né? Quando a gente se frustra, a gente começa a alimentar esses sentimentos que isso vão causar um tremendo impacto na nossa saúde. Você precisa fazer com que seus pacientes, principalmente para quem está sofrendo com qualquer doença crônica, tá, gente? Porque isso é fruto de realmente de um bloqueio ali energético muito grande que foi causado por uma emoção que ficou ali parada, que ela ficou durante muito tempo. Por exemplo, se você ficou com raiva do seu marido ou da sua esposa uma semana, isso vai causar um grande bloqueio no seu organismo. Se você ficou indignado com uma pessoa, se você ficou com ódio, se você ficou frustrado com alguma situação durante um tempo prolongado, isso vai causar um impacto tremendo na sua saúde. Como eu falei, todos esses sentimentos, essas emoções, elas têm a capacidade de alterar a química do nosso corpo, o funcionamento de cada uma das nossas células. Então, imagina se isso é mantido por um tempo prolongado, gente. A gente realmente precisa ter consciência de que essas emoções, elas realmente... Primeiro, a gente precisa assumir a responsabilidade de tudo que nos acontece na nossa vida, em primeiro lugar isso, certo? E não ficar frustrado quando algo não acontece. E assumir a responsabilidade, principalmente ter a consciência de que isso, se está acontecendo na sua vida, não é culpa de ninguém. E também não gosto de usar a palavra culpa, perdão, é responsabilidade sua. Se qualquer situação está acontecendo na sua vida, isso é responsabilidade sua. Consciente ou inconscientemente, você atraiu isso para a sua vida. Não é culpa do seu esposo, não é culpa dos seus filhos. Se você não tem tempo, se você diz que não tem tempo para cuidar de você, não é culpa deles. Você que permite, você prioriza outras coisas e você deixou de cuidar de você. Se algo aconteceu na sua vida, assuma essa responsabilidade, porque isso não é culpa de ninguém, certo? Então, aí já vão começar a diminuir essas frustrações que você tem, essa raiva, esse ódio quando você tem, quando acontece algo que você, na verdade, não esperava, esperava de outra forma, tá bom? Então, deixa eu tomar um gole de chá, calma aí. Então, gente, o que acontece é que, por exemplo, após essa frustração, muitas vezes até é pior quando a pessoa ela se cala, né? Quando aí ela fica alimentando esse sentimento dentro dela, isso o que vai acontecer?
nosso sistema imunológico se vem abaixo. Isso derruba o nosso sistema imunológico. Porque, assim, o que acontece é o seguinte, ó. Se você fica com raiva de uma situação, por exemplo, não estou dizendo que vai todo mundo sair largando as patas, óbvio que não, tá, gente? Mas, assim, se você fica com raiva de uma situação, aconteceu algo, você vai lá e fala, ah, meu, fulano de tal, não gostei disso, isso. Pum, você colocou para fora, pronto, se resolveu ali, tudo certo. Agora, você fica com raiva, fica remoendo, fica alimentando tudo isso dentro de você, o seu sistema imunológico, ele vem abaixo. Você fica ali com raiva, com ódio, com todas essas emoções ali dentro, isso vai causar um tremendo bloqueio no seu organismo e, como eu falei antes, vai causar um dano também às células. E assim, justamente, no caso do câncer, né, que a gente fala que é uma mágoa muito profunda, gente. Os medos mantidos por muito tempo também podem gerar câncer. Além também, obviamente, dos nossos hábitos, que nós já vamos falar sobre isso. Então, sim, por muito tempo, porque o câncer, ele não se forma de uma hora para outra. Óbvio que não, gente. O câncer, ele não se forma de uma hora para outra. A pessoa descobre que tem, mas isso vem se formando ao longo de muito tempo, certo? Ela não surge, você ficou com uma semana com raiva, com frustração ali, não quer dizer que você vá sofrer com câncer, não. É o que você vem acumulando e guardando ao longo da sua vida, que isso vem alimentando as suas células, tá bom?